E o Coringão empatou contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio em 1-1. Resultado aí, dentro de tudo, é bom, né? Claro que a gente queria ali os 3 pontos, mas empatar fora de casa nunca é ruim, ainda mais com o time reserva. Então, vamos analisar aqui. Eu separei um corte do programa da ESPN. Vamos ver comigo até o final os jornalistas aí comentando sobre esse empate do Coringão, que dentro de tudo, na minha opinião, foi ali um bom resultado. Mas antes de eu soltar o vídeo aqui, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e o seu comentário aí sobre o que você achou desse empate do Corinthians fora de casa lá na Arena do Grêmio. O Gustavo Berton traz os detalhes pra gente. Um abraço para quem está acompanhando o programa. Grêmio e Corinthians empataram em 1-1 jogando aqui na Arena do Grêmio em Porto Alegre, num jogo bem movimentado, principalmente no primeiro tempo, com chances de gols para os dois lados. O Corinthians até teve a primeira chance, uma cabeçada do jogador Thales Magno, a bola acabou acertando a trave. O Grêmio repetiu na mesma dose, cabeçada do Gustavo Martins também passou muito perto, chegou a tocar a trave, o Bright White não conseguiu colocar para as redes. E quem saiu na frente foi o Grêmio, numa investida, num contra-ataque ligado pelo próprio goleiro gremista Thiago Volpe. A bola chegou no Alisson, ele fez grande jogada, passou por 2 defensores e tocou para o Bright White. Ele teve calma dentro da grande área, limpou o zagueiro e fez Grêmio 1-0, 13º gol do dinamarquês na temporada. Ele é o artilheiro do Grêmio na competição. E no ano também, né? Mas o Grêmio cedeu espaço e o Corinthians conseguiu responder logo depois também num golaço. No ataque pela direita, jogada do Mateuzinho, a bola sobrou para o Breno Bidon, que de pé esquerdo deu uma chapada no ângulo do Thiago Volpe e empatou a partida em 1-1. Na segunda etapa, o jogo caiu um pouco. O Corinthians continuava sendo insinuante, principalmente com o Thales Magno, o Grêmio com o Alisson. As duas equipes tiveram chance, exigiram dos goleiros, mas o resultado ficou no empate de 1-1. Vamos ouvir os dois lados falando sobre esse jogo, esse empate aqui na Arena do Grêmio em Porto Alegre, antes da parada do futebol brasileiro para o Super Mundial. Vamos ouvir. Acho que o jogo foi um bom jogo de futebol e a gente já consegue fazer 2 bons jogos porque foi possível treinar um pouco aquilo que é fundamental para qualquer equipe. Se saímos com esse gosto de poder mais, é que o potencial de melhora é realmente um potencial bom e nós vamos aproveitar essa parada para fazer o restante que nós entendemos que precisa ser feito. Eu fico satisfeito em ter visto o desenvolvimento e o desempenho dessa equipe, muita dedicação, tivemos uma semana importante de trabalhos. Eu espero que voltemos com todos os jogadores em condições, até porque ainda nós não tivemos essa possibilidade dentro do Corinthians de termos todo o grupo nas nossas mãos, sempre 2 ou 3 jogadores aí afastados por um problema ou outro, mas agora, graças a Deus, retornando em condições de podermos, se Deus quiser, melhorarmos aí a nossa condição nesse período que eu espero possamos aproveitar da melhor forma. Fizemos um bom jogo, queríamos muita vitória, acho que alguns detalhes ali para ajustar no último terço do campo, para a gente ter um pouquinho mais de calma, definir melhor as jogadas, para que a gente possa buscar os gols. Mas a gente sai daqui, queremos muita vitória, como eu falei, mas a gente sai com a esperança de que a gente vai melhorar, que a gente vai conseguir desempenhar o nosso melhor futebol, porque com esses 10 dias de trabalho o professor conseguiu extrair o melhor de cada um, então acredito que esse tempo vai ser importante para a gente conseguir colocar mais e mais ideias dentro de campo. Acredito que esse foi um dos mais bonitos da minha carreira e acredito que a gente saiu com um empate daqui, mas a gente buscou a vitória o tempo todo momento, a gente teve maior posse de bola. Acredito que a gente fez um bom jogo, acabamos tomando o primeiro gol ali, mas conseguimos buscar o empate. Agora é descansar, que depois das férias vou voltar com tudo. Ele estava no Egito também, o Breno Bidon, né? Bom, tudo igual na Arena do Grêmio. Grêmio 1, Corinthians 1, posse de bola maior do Corinthians, mesmo sendo visitante, 59,41%. Finalizações mais do Grêmio, 16 contra 12, no alvo 6-3. O Grêmio finalizou mais, grandes chances também, vantagem gremista 3-2. 22 ações na rival contra 20 do Corinthians, cruzamento 17-13. O Elton, claro, não tinha Yuri Alberto contundido, e o Corinthians optou, fez essa coisa, né? Não, o jogador que foi para a seleção, jogou mais de 60 minutos, não vem. Aí perde Carrilho, perde Memphis Depay, são jogadores muito importantes. Tendo em vista esses desfalques, Martínez também, né? O resultado para o Corinthians foi excelente, esse empate em 1-1, né?
Sim, a gente falava do São Paulo contra o Vasco, Edu, e aí, claro que a gente tem que transportar também essa condição para o Corinthians contra o Grêmio. Grêmio e Vasco vivem situações parecidas, acho que o Grêmio é um pouco melhor até que o Vasco, acho que até no sentido de elenco, né? Mas Corinthians e São Paulo, realidades diferentes. O Corinthians eliminado das competições internacionais e o São Paulo nas oitavas da Libertadores. O Corinthians com desfalques enfrenta um Grêmio fora de casa. E a gente falava ontem, inclusive, sobre isso, né? O quanto era importante você conquistar pontos nesse momento para sair da situação que se encontra, né? Se distanciar das últimas posições, respirar um pouco mais tranquilo para pensar na segunda metade da temporada. E o Corinthians, a gente falava também sobre a prioridade na defesa, né? Que o Dorival colocou desde que chegou para fazer o time funcionar melhor defensivamente. Então, a defesa funcionaria bem nesse jogo. Na prática até conseguiu. Levou um gol do Brait White, né? Uma bola dentro da área que ele gira, faz. Ali é uma jogada de centroavante mesmo. A bola chegou na área, ok. Mas contou muito com a qualidade do seu atacante, né? Para fazer 1-0. E também contou com a qualidade do Breno Bidon para fazer um golaço, né? E eu acho que ali também mostra um Corinthians que encontra alternativas na adversidade e que consegue, né? Pelo menos pontuar em alguns jogos cruciais para a temporada. Então é um Corinthians que sai com um ponto para se comemorar, Edu. A gente está vendo o gol do Brait White, como eu falei, né? É um time que tomou um gol em transição, deu espaço para um atacante que precisa ali de meio metro apenas para girar e marcar, mas depois foi um Corinthians que defensivamente rendeu bem, né? Teve o Mateuzinho e o Anguilleri sendo os jogadores de construção pelos lados, o André Ramalho e o Kaká na defesa, proteção do Maicon e do Rian, né? E aí é uma questão também que o Corinthians, aí as adaptações começam a acontecer a partir daí, né? Com o Thales Magno fazendo o lado esquerdo, aí você não tem o Memphis, não tem o Yuri Alberto, o Breno Bidon jogando mais avançado, o Garro ainda não estando 100% das suas condições e o Hector Hernandes como referência, ponto. Então, defensivamente, o Corinthians se comportou bem contra um Grêmio que jogou em casa, e a gente viu os números. O Grêmio teve menos posse de bola porque o Corinthians conseguia reter essa bola no seu campo de defesa e usar muito bem, rodar a bola para tentar tirar o Grêmio do seu campo defensivo, mas foi um jogo de muitas finalizações, né? Foi um jogo que tivemos finalizações em abundância dos dois lados, né? 28 no total, né? Contando os dois lados. No fim das contas, um resultado ruim para o Grêmio, pensando num confronto direto e num distanciamento, né, das últimas posições, ou pelo menos uma aproximação das primeiras posições, e um bom resultado para o Corinthians pelo cenário, né, apresentado com tantos desfalques e certo, é claro que muita gente vai dizer que não, né, mas um início de trabalho, né, o início de trabalho do Dorival, que é um técnico que ainda está tentando encontrar a formação ideal dessa equipe. Poderia ter sido melhor, até acredito que se a gente tivesse ali com um time titular, dava para ter ganho esse jogo, porque o time do Grêmio é um time horrível, um time que não vem jogando muito bem. A gente teve ali, na minha opinião, uma falha no nosso sistema defensivo, onde o jogador lançou com a mão, o goleiro lançou, né, com a mão ali para criar ali o ataque. Aquele jogador, o Alisson, que é muito bom jogador, inclusive, fez ali uma grande jogada em cima do Kaká, deixando ele para trás, e o Brait White simplesmente, no meio de 4 jogadores do Corinthians, ele conseguiu achar um espaço e fazer o gol. Por isso que eu digo que foi ali mais um erro do sistema defensivo do Corinthians, onde permitiu ali, se você vê o replay, que eu não posso mostrar, não pude mostrar aí por causa de direitos autorais, mas se você vê aí quem tem o direito de mostrar, você vai ver que o André Ramalho estava completamente perdido. Ele ameaça chutar pro gol, o jogador do Grêmio, e ele simplesmente parece que ele vai lá para a China, vai para outro lugar que não sei o que ele tinha na cabeça ali. Mas enfim, o Corinthians simplesmente vem deixando a desejar, não é de hoje, já é de muito tempo, por isso que eu acredito que a gente precisa sim contratar jogadores, principalmente ali no nosso sistema defensivo. O Anguilleri, que começou muito bem quando chegou no Corinthians, ali no Paulistão, caiu muito o rendimento do Anguilleri, não sei o que está acontecendo com ele, vem errando passes, parece que falta confiança, enfim, Mateuzinho, meu Deus do céu, um desastre,
sem comentários. Bom, o Coringão vai ter essa pausa agora, né? Não só o Corinthians, como a maioria dos times brasileiros, com exceção dos que vão estar ali no Super Mundial. A gente vai ter essa pausa aí, jogadores de férias, vão descansar, 15 dias de descanso por lei, mas quando voltarem, espero que voltem aí com a cabeça no lugar, espero que voltem focado para poder acertar aí esse time que está complicado. E nessa janela de transferência, não sabemos ainda bem o que vai acontecer, já que estamos com todo esse problema no administrativo, presidente afastado, só vai decidir realmente se ele vai sofrer o impeachment ou não em agosto, e lá em agosto já aconteceu a semifinal contra os Porcos, que vai ser a Copa do Brasil, já aconteceu o limite ali da janela de transferência, então honestamente é uma situação complicada que a gente aí fica meio como um barco à deriva, sem saber o que vai acontecer nesses dias aí em que o presidente está afastado, porque tá complicado. Enfim, eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade do Coringão eu trago de volta aqui pro canal, por isso eu sempre peço para você e agradeço também de coração aos que sempre estão se inscrevendo aí, aos que sempre deixam o seu like, comentário, ele é sempre bem-vindo e ajuda aqui no meu trabalho. Vou ficando por aqui, forte abraço, tamo junto e vai Corinthians!